Plano de Estudo Tutorado, 5º ano, Ensino Fundamental, volume 2, 2021, Matemática. Olá, vamos fazer a semana 2 do PET, volume 2, de Matemática do 5º ano. Tema, Análise de Gráficos. Seja bem-vindo ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos começar? Caro estudante, nessa semana você vai desenvolver atividades para análise de gráficos. Também irá analisar gráficos para compor informações em tabelas. A apresentação. Para interpretar um gráfico ou tabela, vocês deverão observar atentamente o gráfico e tabela para responder as perguntas solicitadas. Para saber mais, aí tem o vídeo sobre interpretação de gráficos e tabelas. O link está aí. Bom, então vamos para as atividades. Então a gente tem aqui no número 1, está falando assim, o gráfico abaixo mostra o consumo de energia elétrica de uma casa durante os últimos 6 meses de 2018. De acordo com o gráfico, os meses em que o consumo foi maior de 300 kWh foram, então, acima de 300 kWh, então foram os meses novembro e dezembro, ó. São os meses que mais teve aumento, ó, novembro e dezembro, então você vai marcar aqui. Depois do número 2, o gráfico apresentado abaixo representa a quantidade de brinquedos que o Igor tem em casa. Observe o gráfico de brinquedos. Lembre-se que cada barra corresponde a um tipo de brinquedo. Faça a análise das informações e responda. Então, nós temos o gráfico e aqui você pode observar, ó, aqui bolas 4, carrinhos 6 e os jogos, ó, 9. Então, jogos 9, que é aqui de laranja, azul, carrinhos, que é 6, são 6 carrinhos que ele tem, e bola 4. Então, qual a quantidade de bolas está representada no gráfico? Então, 4 bolas. Letra B. Qual a diferença entre jogos e bolas? Então, ele tem 9 jogos e ele tem 4 bolas. Então, 9 menos 4, 5. Então, a diferença é de 5. Depois, na letra C, quantos carrinhos faltam para Igor ficar com a mesma quantidade que tem de jogos? Então, o Igor tem carrinhos, ele tem 6 e jogos 9. Se você contar 6 para chegar no 9, 7, 8, 9. Então, faltam 3. Então, faltam 3 carrinhos. Ou você pode colocar também 9, que é a quantidade de jogos, menos 6, que é a quantidade de carrinhos. 9 menos 6, 3. Então, faltam 3 carrinhos para ele conseguir ter a mesma quantidade de jogos. Agora, a letra E. Igor tem quantos brinquedos no total? Então, ele tem 19 brinquedos no total. Por quê? Porque ele tem 9 jogos, 6 carrinhos e 4 bolas. 9 mais 6 mais 4, 19. Façam aí no cantinho a conta, a adição. Vamos agora para o próximo aí, que é o número 3. A gente tem o gráfico de turistas que visitaram o litoral durante uma semana de férias no mês de janeiro. Então, é para você observar os números. Então, a gente tem aqui a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a quantidade de turistas. Então, na letra A, em que dia houve mais turistas? Então, o dia que houve mais turistas é aqui, ó. É na quinta-feira, ó, que tem mais. Depois, qual foi o total de turistas durante a semana? Então, para você descobrir, você tem que somar tudo isso aqui, ó. 4.632, mais 4.392, mais 3.643, mais 3.232, mais 2.642, mais 1.634. Então, você vai descobrir que deu aí um total de 20.175 turistas. Depois, na letra C, está perguntando quantos turistas foram a mais na quinta-feira em relação à quarta-feira. Então, para saber quantos turistas foram a mais na quinta-feira em relação à quarta, a gente vai pegar o total de quinta-feira, que é 4.632, e subtrair do total de quarta-feira, que foi 3.643. Então, 989. Então, a diferença é essa. Na quinta-feira, 4.632 e na quarta-feira, 3.643. Então, foram a mais 989 turistas na quinta, né? Mais do que na quarta-feira. Depois, na letra D,
está perguntando qual a diferença entre o número de turistas que visitaram o litoral entre segunda e domingo. Então, é só a gente somar, né? De segunda, olhar a diferença, né? Que visitaram o litoral entre segunda e domingo, 4.393, que foi o total que visitou no domingo, e depois o total que visitou na segunda-feira. Então, 4.392 visitaram no domingo, turista, e 1.634 visitaram na segunda-feira. Então, essa diferença dá 2.758 turistas. A diferença de domingo para segunda-feira. Depois, na letra E, qual o total de turistas que visitaram o litoral nos 3 primeiros dias da semana? Então, os 3 primeiros dias da semana, domingo, segunda e terça, né? Então, domingo, segunda e terça, a gente tem aí um total de 8.509 nos 3 primeiros dias da semana. Então, 8.509. Depois, qual dia houve menos turista no litoral? Então, segunda-feira, você volta lá no gráfico, você vai perceber que o dia que teve menos turista foi o dia de segunda-feira. Na segunda-feira teve menos turistas. Número 4. Marcos e Samuel disputaram um jogo de corrida de carros no videogame. Marcos ficou com o carro A e Samuel com o carro B. Ao final do jogo, aparece uma tela mostrando o desempenho dos jogadores por meio de um gráfico de linhas. Agora responda as questões. Então, nós temos o gráfico aí, corrida de carros A e B. Então, o de linha laranja é o carro A. O que está com lilás aí, né, roxo, é o carro B. Então, você tem aí, ó, a hora, ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E a linha representando. Então, também tem a letra A e a letra B representando o carro A, o carro B, o carro de Samuel, né? E o carro do Marcos. O Samuel ficou com o carro B e o Marcos ficou com o carro A. Então, você vai responder, olhar o gráfico direitinho, ó, complete a tabela com a velocidade de cada carro em cada hora da corrida. Então, observando bem o gráfico, a gente tem aí carro A e carro B, então 1 hora. Já estava o carro A em 100 km. Então, com 1 hora lá, você voltando para observar aqui no gráfico, tá 50 km por hora o carro B, ó. Vendo? Carro B com 1 hora, ó. Carro B, ó, com 1 hora, 50 km. Vamos continuar lá, olhando aqui a tabela. Então, por 2 horas, o carro A foi para 125 km por hora e o carro B, 125 km por hora também. Depois, com 3 horas, 125 km por hora o carro A, 250 km por hora o carro B. Depois, 4 horas, o carro A, 50 km por hora e o carro B, 250 km por hora. Bom, então aqui a gente encerra a semana 2 de matemática do 5º ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Forte abraço!